DTD e XSD, tecnologias para definir elementos em documentos XML. DTD, Document Type Definition, é uma linguagem de especificação que define a estrutura e os elementos que podem ser usados em um documento XML. É um arquivo de texto que contém uma série de declarações que definem os elementos, atributos e entidades que podem ser usados em um documento XML. Essas declarações seguem uma sintaxe específica e descrevem a estrutura e o conteúdo permitidos no documento. Exemplo: XML. Então, esse aqui é um exemplo de arquivo DTD. Para associar um DTD a um documento XML, você pode usar a declaração doctype no início do documento XML. Então, aqui, nesse exemplo, essa primeira linha está especificando um arquivo DTD com nome biblioteca. Operadores. O pipe significa ou. Permite especificar que um elemento pode conter um ou mais elementos ou tipos de dados, oferecendo alternativas. Aqui um exemplo da utilização do operador pipe. Outro operador, o vírgula, que significa e, indica que os elementos ou tipos de dados devem aparecer em uma ordem específica. Então, nesse exemplo aqui, livro tem que ter título, depois autor, depois ano. O asterisco, 0 ou mais vezes, permite que um elemento ou grupo de elementos apareça 0 ou mais vezes. Então, aqui temos lista, o item pode aparecer 0 ou mais vezes. O mais, uma ou mais vezes, exige que um elemento ou grupo de elementos apareça pelo menos uma vez. Então, a diferença entre o asterisco é que o asterisco é 0 nenhuma vez ou mais vezes. Já o mais, pelo menos uma vez. Então, essa é a diferença entre esses operadores. O próximo, interrogação, 0 ou uma vez, torna o elemento ou grupo de elemento opcional, permitindo que ele apareça 0 ou uma vez. Ok? Aqui o exemplo. Operador parênteses, agrupamentos. São utilizados para agrupar elementos e aplicar os operadores pipe, vírgula, asterisco, mais, etc. a um grupo como um todo. Aqui um exemplo da utilização do agrupamento. E tem outros caracteres especiais. O pcdata indica que o elemento pode conter texto. O empty especifica que o elemento não pode conter nenhum conteúdo. E o n permite que o elemento contenha qualquer tipo de conteúdo. Agora, vamos passar para esse outro tipo de arquivo que é o XSD. XML Schema Definition. Significa definição de esquema XML. É uma linguagem baseada em XML usada para definir a estrutura e os tipos de elementos e atributos em documentos XML. Então tem uma função semelhante ao DTD. Pense no XSD como um contrato ou um modelo para seus arquivos XML. Ele garante que os dados XML estejam organizados de forma consistente e sigam regras específicas. Exemplo, aqui temos um arquivo XSTD. Já é um pouco diferente do outro arquivo. Tem uma estrutura diferente. Aqui vamos entender como associar um arquivo XSD em um arquivo XML. Então aqui nós temos um arquivo XML. Essas duas linhas estão apontando para um arquivo de esquema XSD. Operadores de restrição. Os operadores facet são usados para restringir os valores de elementos e atributos a um conjunto específico de valores ou a um intervalo de valores. Então, o primeiro é enumeration. Enumeration define um conjunto de valores permitidos para o elemento ou atributo. Length.
Especifica o número exato de caracteres permitidos para um elemento ou atributo. Max length. Especifica o número máximo de caracteres permitido para um elemento ou atributo. Min length. Especifica o número mínimo de caracteres permitidos para um elemento ou atributo. Pattern. Define um padrão de expressão regular que o valor do elemento ou atributo deve seguir. Max inclusive. Especifica o valor máximo inclusivo permitido para um elemento ou atributo. Max exclusive. Especifica o valor máximo exclusivo permitido para um elemento ou atributo. Min inclusive. Especifica o valor mínimo inclusivo permitido para o elemento ou atributo. Min exclusive. Especifica o valor mínimo exclusivo permitido para um elemento ou atributo. Total digits. Especifica o número total de dígitos permitidos para um elemento ou atributo numérico. Fraction digits. Especifica o número de dígitos decimais permitidos para um elemento ou atributo numérico. White space. Especifica como os espaços em branco devem ser tratados em um elemento ou atributo. O operador restriction é usado para definir um novo tipo de dado que é baseado em um tipo existente, mas com restrições adicionais. Ele permite que você combine vários operadores facet para criar restrições mais complexas. Operadores padrão. O operador pattern é usado para definir um padrão de expressão regular que o valor do elemento ou atributo deve seguir. Ele permite que você especifique formatos complexos para dados, como endereço de e-mail, números de telefone ou códigos postais. Então, aqui podemos colocar uma expressão regular para indicar um padrão específico. Operadores de tipo. O operador type é usado para especificar o tipo de dado de um elemento ou atributo. O XSD inclui uma variedade de tipos de dados pré-definidos, como string, integer, decimal, date, boolean e muitos outros. Você também pode definir seus próprios tipos de dados personalizados, usando o operador complex type. Outros operadores. O XSD também inclui outros operadores para realizar tarefas como definir a ordem dos elementos em um tipo complexo, sequence choice all, especificar o número mínimo e máximo de ocorrências de um elemento, min occurs, max occurs, incluir elementos e atributos de outros esquemas, include import, redefinir definições de tipos e elementos, redefine,